Bom dia, graça e paz. Vamos a mais uma leitura bíblica do nosso projeto Lendo a Bíblia com o Pastor. Nossa leitura hoje encontra-se no livro de Neemias, capítulo 11, que diz assim: Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, a cidade santa. Um décimo do povo das outras cidades foi escolhido por sorteio para morar lá também, enquanto o restante permaneceu onde estava. O povo abençoou todos os que se ofereceram para morar em Jerusalém. Esta é uma lista do nome dos líderes das províncias que foram morar em Jerusalém. A maioria do povo, dos sacerdotes, dos levitas, dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, continuou a viver em suas próprias casas nas várias cidades de Judá. Mas alguns do povo de Judá e de Benjamim se mudaram para Jerusalém. Da tribo de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, da descendência de Pérez, também Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Rosé, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, da família de Selá. Dos descendentes de Pérez, 468 foram morar em Jerusalém. Eram todos homens valorosos. Da tribo de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Jeoede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, 928 parentes ao todo. O chefe deles era Joel, filho de Zicri, auxiliado por Judá, filho de Rassenua, o segundo no comando da cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim e Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, principal encarregado do templo de Deus. Também 822 colegas que serviam no templo: Adaías, filho de Jorão, filho de Pelaías, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, junto com 242 colegas, chefes de suas famílias, e ainda Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Ímer, e 128 de seus colegas, homens valorosos. O chefe deles era Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Asricã, filho de Rapsabias, filho de Buni. Também Sabetai e Josabade, líderes dos levitas, encarregados do trabalho fora do templo de Deus. E ainda Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, descendente de Asaf, que dirigia as ações de graças e orações. Também Buquias, assistente de Matanias, e Ábida, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutu. Havia ao todo 284 levitas na cidade santa. Dos guardas das portas, Acube e Talmon, e 172 colegas que guardavam as portas. Os outros sacerdotes levitas e o restante dos israelitas moravam cada um na propriedade de sua família nas outras cidades de Judá. Mas os servidores do templo, sob a liderança de Zia e Gispa, moravam todos na colina de Ofel. O chefe dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Rabsabias, filho de Matanias, filho de Mica, descendente de Asaf. Os membros da família de Asaf eram cantores no templo de Deus. Exerciam suas responsabilidades diárias de acordo com os termos de uma ordem do rei. Petaías, filho de Mesabel, descendente de Zera, filho de Judá, era conselheiro do rei em todos os assuntos referentes ao povo. Quanto aos povoados vizinhos, com seus campos, alguns do povo de Judá foram morar em Kiriat Arba e seus povoados, em Dibon e seus povoados, em Jacbezel e seus povoados. Também foram morar em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Hazar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziglag, em Meconá e seus povoados, e ainda em Rimon, Zorá e Jarmute.
em Zanoa e em Adulão e seus povoados, em Laques com seus campos, em Azeca e seus povoados. Assim o povo de Judá se estabeleceu desde Berseba no sul até o vale de Inom. Alguns do povo de Benjamim foram morar em Geba, em Micmas, em Aia e em Betel e seus povoados. Também foram morar em Anatote, em Nob, em Ananias, em Azur, em Ramá, em Gitaim, em Hadid, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono, em Gerassanim. Alguns dos levitas que viviam em Judá foram morar com a tribo de Benjamim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que é o Deus da restauração. Deus trouxe de volta Israel do cativeiro e, através de homens por ele escolhido, reconstruindo Jerusalém, os muros e também o templo. Que Deus assim faça com as nossas vidas, que ele nos restaure e que possamos fazer parte desse processo de reconstrução. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã retornaremos com mais um Lendo a Bíblia com o Pastor.